Bom dia, 25 de abril de 2022, começa aqui mais um Lado B, hoje com a deputada estadual por São Paulo, a doutora Janaína Pascoal, aqui na nossa bancada, e comigo, Alex Canuto e Daniel Camilo. Hoje eu vou trazer aqui o meu amigo Alex Canuto primeiro, né? Ele voltando aqui para o Lado B, né? Agora, com essa reformulação, o Alex Canuto estará conosco aqui às segundas-feiras, nos comentários políticos. E o meu companheiro de bancada de todo dia, Daniel Camilo. Bom dia, Daniel Camilo, tudo bom com você? Bom dia, Majoraldo, e bom dia, Alex Canuto, tudo bem? Hoje temos aí uma convidada muito ilustre, Janaína Pascoal, deputada, e é isso aí, vamos tocar o barco. É isso aí, gente. Então eu já vou trazer aqui a deputada Janaína Pascoal para a tela, né? E já dar os parabéns para a deputada. Deputada, uma satisfação tê-la aqui conosco, tá bom? Muito obrigado pela senhora dispor desse tempo aqui conosco do Lado B. Mas vamos então... Uma honra minha poder participar. Honra minha. Obrigada pelo convite. Obrigado, deputada. A honra é toda nossa aqui. O Lado B é uma mídia, a senhora sabe que nós temos sim um viés ideológico, nós somos de direita, tá? Eu espero que a senhora entenda essa questão. A gente tem, assim, um lado, realmente, a gente não compactua com a esquerda, com os ideais da esquerda. Somos classificados como bolsonaristas e aceitamos esse rótulo, sim. Somos bolsonaristas, sim, porque esse é o governo que está aí desenvolvendo as nossas pautas, né, as pautas que nós concordamos, mas de forma nenhuma, tá, deputada? Eu sei que a senhora tem uma opinião muito independente e a senhora tem o viés técnico, então acho que a senhora vai ilustrar muito bem para a gente o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, antes de começar, roda a nossa vinheta aí, Matheus. Vamos lá, então, gente. Deputada, nós temos aqui a primeira questão para a senhora, uma questão que está rolando aí nas redes sociais, a manchete do Correio Brasiliense. O ministro da Defesa rebate Barroso, ofensa grave a instituições. O general repudiou as falas do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre a intenção política de usar as Forças Armadas para atacar o processo brasileiro. Então, deputada, nesse sentido, realmente as redes sociais estão hoje realmente agitadíssimas por causa dessas afirmações. E aí eu queria que a senhora nos explicasse de forma técnica quando o ministro Luiz Roberto Barroso ele coloca essas questões dessa forma, inclusive nós temos depois um vídeo aqui para ilustrar isso. Eu queria dizer que isso também não é uma forma de... o ministro deveria também se pronunciar fora dos autos em uma questão tão delicada como essa, doutora? Bom, todos sabem que eu sou uma defensora da liberdade de expressão e de manifestação, então não cercearia, vamos dizer assim, a manifestação do ministro, como não cercei do presidente, dos deputados... Está pagando aqui para mim, não sei se para vocês está pagando também, dos jornalistas, mas é necessário ter algum comedimento, né? Porque os ministros do Supremo se ressentem muito das manifestações, vamos dizer assim, emocionadas do presidente, de seus apoiadores, e muitas vezes eu recomendo um pouco mais de ponderação, mas eles também não olham para suas próprias manifestações. Né? Na medida em que são magistrados da Suprema Corte do país, muitos são integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, que vai, vamos dizer assim, conduzir todas as eleições, neste ano, nos anos vindouros também, os ministros teriam que tomar mais cuidado. Né? Recentemente, o ministro Barroso esteve no Brasil Conference, em Harvard, e ao lado de deputadas de viés declaradamente esquerdista, e isso faz parte da democracia, o ministro tratou o presidente e sua linha ideológica como inimigos, né? Então, nós precisamos ter um pouco de cuidado de parte a parte. Os ministros se ressentem muito com as críticas contundentes, mas eles também as fazem, e quando tem, vamos dizer assim, uma reação, em regra, essa reação é tida como antidemocrática. Intrigantemente, nos jornais, não os jornais impressos, né, porque muitos não tiveram tempo de repercutir, mas nos jornais televisivos desta manhã, eu ouvi muito isso assim: olha, agora os generais do Bolsonaro
estão revidando o ministro Barroso com notas, estão atacando. É interessante, né? Quando é do outro lado, é crítica. Quando é do lado, vamos dizer assim, mais alinhado com o presidente, é ataque. Então, eles dizem assim, os generais do presidente estão atacando o ministro Barroso. E num dos jornais, eu ouvi o seguinte, que aqueles generais que estão alinhados com a democracia, estes deixaram o governo. E vários nomes de generais que se afastaram ou foram afastados, e eram generais da reserva que estavam em cargos políticos. São citados como exemplos de quadros democráticos, né? Fazendo um antagonismo com os generais, muitos também da reserva, que estão no governo. Então, é muito importante que todos os agentes desse diálogo público, né, que está posto no país, e esse ano, por ser eleitoral, tende a, vamos dizer assim, haver um incremento desses embates, seria muito importante que todas as partes buscassem um pouco mais de comedimento e que o Supremo e seus ministros compreendessem que muitas vezes os excessos, né, do que eles mesmos estão chamando de outro lado, tem a ver com os excessos nas manifestações e decisões do próprio Supremo. Então, estamos ouvindo, doutora. Quando fica escuro aí, só pode ter certeza que estamos ouvindo. Qualquer coisa eu retorno para você. Bom, no primeiro momento é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Alex Canuto. Opa, Major, minha primeira participação aqui, voltando, né? Obrigado, estou voltando aqui para o lado B, mas deixa eu voltar causando, só fazendo uma correçãozinha. Na introdução, com todo respeito, acho que a divergência é muito interessante aqui que a gente tem. Você disse na introdução que nós aceitamos o rótulo de bolsonarista. Eu queria fazer uma correção. Eu sou bolsonarista. Não, peraí, eu queria fazer uma correção. A gente não tem que aceitar rótulo nenhum. Se a gente quiser ser ou não ser, é uma decisão nossa. Não tem que ficar aceitando o rótulo dos outros. Verdade. E eles falam isso por forma assim, de reduzir todo o debate a Bolsonaro ou anti-Bolsonaro. Não é isso. A coisa tem que ser em torno de ideias. Pode ser de esquerda, pode ser de direita, de centro, e aí você tem os representantes, pessoas que representam aquelas ideias, mas não pode ser a coisa assim, simplesmente no rótulo. A gente não tem que aceitar rótulo, temos que debater ideias. É só uma correçãozinha, não é nada de mal, mas é que essas coisas depois geram ruídos. Né? Mas deixa bem claro que nós temos, sim. Quando eu abri aqui a introdução, eu falei porque, inclusive, há um tempo no final aqui, a gente tem esse spoiler aqui, já vou dando. Nós tivemos também aí a perseguição ideológica, que é um assunto pequenininho que vai ficar lá no final, que eu já tinha adiantado até para a deputada, porque a revista Veja, ela rotulou aqui o lado B como bolsonaristas, nos equiparando a chavistas e coisas do gênero. Então, nós não aceitamos rótulos, isso a gente foi colocado na outra live, e isso também gerou ruído naquela vez. Vocês são ou não são? Não, nós somos sim, temos um viés ideológico de direita. Não, então eu discordo. Nós somos um canal de direita, né? E nós somos sim, eu sou bolsonarista, nós somos bolsonaristas por essência. Mas não vamos polemizar isso aqui agora, vamos dar a pauta aqui, que nossa convidada é a doutora Janaína Pascoal. A sua pergunta, Canuto. Não, bom, eu queria colocar o seguinte, fica complicado essas coisas, né, Janaína, dos ministros ficarem tomando... Doutora Janaína. Não, é eu perguntar ou não? Ele pode, porque até onde eu sei, ele ainda não fez vídeo me ofendendo. O que eu não gosto é de cinismo. A pessoa faz vídeo xingando a outra e depois vem dar bom dia e querer ser amigo. É isso. Não, pelo menos bom dia é uma forma de educação, né? Bom dia a gente fala para todo mundo, né? Tem que ter bom dia para todos, né? Eu não queria semear discórdia, não é isso. Só queria falar que não aceitemos o rótulo da Veja, só isso. Veja ou qualquer um que quiser rotular, eles estão sem moral, estão sem credibilidade, a velha imprensa, nós estamos construindo a nova imprensa, então não pode se pautar pela velha, o que eles rotularam nós vamos aceitar ou ficar rebatendo o rótulo, tem que ignorar o rótulo deles, é isso. E a gente define a nossa linha aqui sem ficar se pautando pelos outros, era esse o ponto que eu queria colocar. Outra coisa, agora vamos entrar na parte técnica, como você falou, sem rótulo, sem ideologia, ofensa pessoal, vamos para a parte técnica. Janaína, você falou muito assim dos ministros se colocando posições políticas e participando do debate como se não fossem magistrados, como se fossem advogados, defendendo causa. Até porque dos 11 ministros, só 2 são juízes de carreira, o Fux e a Rosa Weber. Os outros são advogados.
Então, acho que eles não se desincorporaram da mentalidade de advogado e continuam defendendo teses, militando a favor dessa ou daquela tese. E aí a gente vê aquela coisa que a gente sempre aprende na faculdade: o juiz não deve se manifestar sobre fora dos autos sobre um caso ainda que ele vai julgar. E os 9 ministros, pelo menos, aliás, os 7, né, os 2 que entraram ainda não deram as caras para isso, mas os 7 antigos aí, ex-advogados, vivem fazendo isso. E aí eu coloco assim, o juiz dando posição, tomando posição. Você vê uma disputa eleitoral que vai acontecer, o juiz tomando lado: o outro é meu inimigo, nós somos a democracia, ele que não recebeu um voto para estar lá. Eu pergunto o seguinte: lei do impeachment, artigo 39, inciso 2, crime de responsabilidade de ministro do Supremo, proferir voto em julgamento onde ele seja por lei suspeito. Essas manifestações, expressões de ideias tão enfáticas, tão assim claras de um lado, poderia gerar essa suspeição, e aí, caso ele vote num processo suspeito, incidir no crime de responsabilidade? Vamos lá. Eu entrei no Largo de São Francisco, na condição de aluna, né, com 17 anos, em 1992, me formei em 1996. Então, eu tive uma formação muito tradicionalista, sob o ponto de vista do papel do magistrado. E havia, né, todo um ensinamento de que o magistrado não pode dar entrevista, não pode falar fora dos autos, não pode dar sua opinião sobre nada. Tá? Essa foi a minha formação. E eu procuro ser muito cautelosa sempre que ensino os meus alunos, porque são potenciais magistrados, e eu prefiro dar os ensinamentos mais conservadores. Não obstante, existem várias linhas, né, vamos dizer assim, filosóficas da magistratura, e algumas são no sentido de que é melhor os magistrados deixarem claras as suas convicções políticas, ideológicas, situações que passaram na vida. Por exemplo, uma magistrada que foi vítima de um crime sexual, será que ela tem as mesmas condições de imparcialidade para analisar um crime de natureza sexual? Então, tudo isso é muito debatido, tá? No âmbito da filosofia, né, que gira em torno da magistratura, do papel do magistrado. Então, conhecedora dessas linhas todas, eu não diria que uma manifestação, uma entrevista poderia ensejar, né, um impedimento, uma suspeição absoluta, a caracterização de um crime de responsabilidade e, por conseguinte, processo de impeachment. Mas, quando tem um caso concreto em que um magistrado se declara vítima, a situação, para mim, ganha outra cor, né? E é por isso que eu tenho chamado a atenção, no bom sentido, dos senhores ministros, sobre essa nova moda de eles se entendendo vítimas de ofensas, ameaças, acusações, sejam procedentes ou não, tá? Mas eles se entendendo vítimas, instaurarem os inquéritos, instruírem os inquéritos, participarem das diligências e darem decisões, né? Então, assim, por exemplo, este caso do deputado Daniel, a meu sentir, foi um caso muito simbólico a evidenciar algo que não pode acontecer. Porque, inclusive, parte do voto do ministro Alexandre vem na primeira pessoa. O ministro Alexandre utiliza, né, o pronome eu. Quando descreve, vamos dizer assim, a vítima da situação. Como é que pode a vítima julgar o caso? E o fato de eles terem, vamos dizer assim, tirado do núcleo da acusação a discussão sobre ameaça, ofensa, e colocado crime contra a segurança nacional, não altera a realidade dos fatos. Então, assim, a minha linha é mais tradicionalista no que concerne a posição do magistrado. Mas eu reconheço que, modernamente, isso se alterou bastante, de forma que uma mera opinião eu não vejo como um motivo para impeachment. Mas quando alguém que se entende vítima decide, eu já acho que a situação muda de figura. O que dificulta um eventual impeachment, neste caso concreto do deputado Daniel, é o fato de praticamente a corte toda ter respaldado
o voto do ministro, né? Houve ali um ministro que votou pela absolvição e ainda assim, entrando no mérito e não nas formalidades, ele não enfrentou o problema. O ministro Nunes Marques não enfrentou o problema, ele foi para o mérito. Não que seu voto esteja equivocado, mas ele fugiu, vamos dizer assim, de apontar o impedimento, né, a inadequação técnica da imputação. O ministro André Mendonça também não enfrentou as ilegalidades. Ele divergiu das imputações, de duas das imputações, e condenou por uma. Os demais, todos respaldaram a condenação. Então, fica difícil a gente falar como é que vai fazer, vai pedir impeachment de todos os ministros? Mas esse tema precisa ser debatido com seriedade, com distanciamento, sem adjetivos, porque é uma situação que preocupa, como bem reconheceu o ministro Marco Aurélio, né, que está aposentado, mas não inativo, como ele mesmo ponderou. Perfeito. Daniel Camilo. Bom dia, deputada. Bom dia a todos novamente, né? Deputada, eu sou bolsonarista, sim. Apesar de ter algumas divergências das suas declarações, eu respeito o seu notório saber jurídico, sim. Eu tenho a honra de ser estudante de direito aqui na Zona Leste. E eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora. A crítica do Barroso, ela endossa a narrativa de alguns que as Forças Armadas poderiam estar auxiliando o presidente Bolsonaro numa possível não aceitação dos resultados das eleições? Eu não vejo esse quadro, não vejo, entendo que isso é uma teoria da conspiração, entendo que o presidente tem a sua equipe técnica, eu até muitas vezes divirjo da equipe do presidente, já me manifestei aqui, alertei com relação, por exemplo, ao ex-ministro da Educação, Abraham, e agora estão vendo o que é que ele está fazendo. Então, eu penso que o presidente deveria ter mais técnicos ao seu lado, né? Menos ideológicos e mais técnicos. Mas aí é uma decisão do presidente. Eu não vejo que as Forças Armadas estejam com qualquer ilação, no sentido do presidente não aceitar o resultado das eleições. Os questionamentos feitos pelas Forças Armadas foram técnicos, para saber da segurança do nosso processo eleitoral, e isso é bom, né? Todos sabem que eu sempre defendi o voto impresso, muito embora confie nas urnas, não teria como desconfiar, tive mais de 2 milhões de votos, mas entendo que toda segurança é bem-vinda. Então, eu não vejo, né, por parte das Forças Armadas, nenhum viés, nenhuma orientação golpista, né, na linha adotada pelo presidente. A decisão do presidente em conceder graça ao deputado foi uma decisão técnica, provavelmente ele consultou algum advogado que ele confie, foi uma decisão técnica, né? Eu entendo que foi correta, com base na lei, na Constituição Federal, mas não é inteligente, e é nesse sentido que eu faço críticas, não é inteligente que outros apoiadores passem a fazer vídeos ofensivos para colocar o presidente na situação de ter que, vamos dizer assim, banalizar o Instituto da Graça, que não é banal. Ele se tornou adequado diante de uma condenação por um vídeo a 9 anos de reclusão, né? Quase 9 anos. Então, o Instituto da Graça está justificado neste caso concreto. Mas eu já vi apoiadores do presidente, vamos dizer assim, inflamando os seguidores a fazerem vídeos, a criticarem os ministros, e muitas vezes as pessoas perdem a mão do que é crítica, do que é ofensa, e alguns disseram assim, olha, depois tem indulto, né? Porque graça é o nome do indulto individual, em regra a palavra indulto se usa para aquele que tem amplitude coletiva. Isso não é inteligente, isso não é apoio, né? A meu sentir, essas pessoas querem voto para elas próprias, elas estão pouco preocupadas com a eleição do presidente,
Porque se elas ficam jogando gasolina, é porque elas querem aparecer, elas estão jogando para a torcida, elas querem posar de grandes apoiadoras, mas não são. Porque o presidente não tem, ele não pode, vamos supor, daqui para diante dar graça para todo mundo que faça um vídeo contra o Supremo. Então, querem o quê? Querem colocar o presidente contra a parede. São esses apoiadores, né, que quando o presidente apoia, estão junto, quando o presidente dá cargo, né, milionário, aí estão junto, né, quando ele toma uma decisão diferente da esperada, aí viram inimigos. Né? Uma coisa é você criticar, você divergir, isso é da democracia, mas a dinâmica desses apoiadores é de confronto, e isso não ajuda o presidente, não ajuda o país. Por isso é que eu não fico batendo palma para esse tipo de postura. Deputada, mas quando uma pessoa, seja ela física, jornalista, uma pessoa comum, né, que hoje em dia a maioria das pessoas estão expondo a sua opinião na internet. Está lá no artigo 5º, né, se eu não me engano, inciso 3 ou 9, você me corrija aqui se eu estiver errado, por favor, que a gente pode, né, estar ali divulgando os nossos pensamentos, né, a livre expressão, vedada a anonimidade, como que é mesmo? O anônimo, né? Ser anônimo, né? Isso, vedado ser anônimo, né? Praticar o anonimato. Mas você não acha que essas pessoas, quando expõem a sua opinião na internet, mesmo falando, às vezes até de forma errônea ou exagerada, elas não estão praticando a democracia, já que não estão sendo anônimos? A deputada não acha que uma crítica ali num perfil fake ou numa outra conta que não está sendo ali revelada a sua identidade, você não acha que é melhor você fazer uma crítica diretamente para a pessoa utilizando da democracia do que estar atrás de um perfil, principalmente no Twitter, como tem muita gente hoje no Brasil que prefere ter ali um perfil no Twitter para atacar as pessoas? Você não acha que essas pessoas que expõem a cara não merecem ali o benefício democrático? Vamos por partes. O anonimato, sobretudo para finalidade de ofensa, desconstrução, difamação, calúnia, injúria, né, que se equipara à ofensa, ele é sempre covarde, ele é sempre mais criticável, ele é imoral. Né? Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. Mas é preciso tomar cuidado, sobretudo aqueles que são formadores de opinião, com essa dinâmica de que se pode escrever ou falar qualquer coisa de qualquer jeito. Né? Eu dei aula sobre esse assunto, tenho livros publicados tratando do tema. Por ser uma defensora da liberdade de expressão e manifestação, né, bastante ferrenha, eu prefiro tolerar abusos, tá, a correr o risco de nós mitigarmos a liberdade de expressão e manifestação. Você pode levantar, eu sou uma das pessoas mais xingadas, mais caluniadas, difamadas, tanto por esquerda como por direita. Eu nunca processei ninguém. Né? Os únicos casos que eu tomei providências foram aqueles em que as ameaças foram muito específicas, muito diretas, e que, efetivamente, eu entendi que elas poderiam se efetivar. Foram as únicas situações que eu tomei providências. Os xingamentos, as agressividades, eu nunca tomei providências. Mas isso é uma decisão minha, né? De âmago pessoal, porque o ordenamento jurídico confere, sim, aquele que é caluniado, difamado, injuriado, ofendido, né, xingado de maneira pesada, a tomar providências. Né? Também está na Constituição a defesa da honra, também está na legislação esta defesa da honra por meios civis, por meios penais. Então, o que eu tenho alertado, o que eu fiz a vida inteira com os meus alunos? Pode defender qualquer ideia, pode defender a ideia com firmeza e convicção, mas evite usar adjetivos, evite expor as pessoas, né? Evite essa agressividade. Eu penso assim, o presidente já está no poder há mais de 3 anos, sabe? Já era para essas pessoas que dão base ali para ele terem percebido o tanto que elas o prejudicam com essa postura, entendeu? Então, assim, não tem como eu dizer, por exemplo, que aquela fala do deputado Daniel esteja completamente acobertada pela liberdade de expressão e manifestação. Não está.
né, não está sequer pela imunidade parlamentar. Ele exorbitou. Agora, entre exorbitar e ser tratado, né, por força de um vídeo como alguém que pega em armas e tenta derrubar a república ou a democracia, vai uma liberdade, vai uma distância enorme. E atribuíram ao deputado tipos penais de quem pega em armas, em grupos, e vai derrubar a democracia. Então, é sobre isso que nós temos que falar. E temos que tomar cuidado para não misturar. Não é porque o presidente deu a graça que ele está dizendo que aquele comportamento é desejável. Porque a verdade é uma só. Quando um deputado, né, deixa de fazer o seu papel parlamentar e fica lacrando nas redes, ele não está ajudando o presidente, ele está prejudicando o presidente. Tá? Agora, eu apoio a decisão do presidente porque o Supremo, vamos dizer assim, não respeitou nenhuma norma, nem penal, nem processual penal, nem constitucional, ao dar 9 anos para uma pessoa que gravou um vídeo e ainda uma decisão prolatada por aqueles que se sentem ameaçados. Perfeito, perfeito, deputada. Deputada, a pessoa está chegando agora aqui, aqui no lado B, tá? Mas nós vamos repercutir aqui novamente o nosso assunto aqui para quem está chegando agora, né? O ministro, então, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar e tentar desacreditar o processo eleitoral sem a apresentação de provas dessa alegação. E o magistrado também disse que partiria dessa determinação. A declaração foi dada, gente, no domingo agora, foi ontem, por isso que o assunto de hoje é esse, é Luiz Roberto Barroso, durante a sua participação em seminário organizado por ex-alunos brasileiros da Universidade Alemã, uma universidade alemã. Barroso ainda criticou os ataques que foram totalmente infundados e fraudulentos. Então, doutora, eu vou passar aqui o áudio do ministro Barroso acerca do seu comentário. Extremista e autoritária, essa onda evidentemente esteve no Brasil, muitos sites, blogs e canais de extrema-direita furiosa, grosseira, atacando o Congresso, atacando as instituições, pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão das armas. Nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira, com a participação do próprio presidente da República num comício na porta do QG do Exército, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo, estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Bem, doutor, as palavras do ministro são palavras fortes, são palavras que realmente, numa democracia, elas podem ser ditas. Eu não sou contra isso também, eu acredito que o ministro, como todos nós, todos os brasileiros, devemos ter a total liberdade de expressão dentro dos limites da razoabilidade e do respeito ao próximo, porque nosso objetivo é discutir as ideias e não atacar as pessoas. Nós aqui do lado B também compactuamos com o mesmo sentimento da senhora no sentido de melhorar. O Brasil precisa avançar. De esquerda ou de direita, todos somos brasileiros, todos temos nossos filhos que serão criados nesse país. Mas, doutora Janaína Pascoal, a questão principal desse grande debate é a questão da polarização que está acontecendo em nossa sociedade. Por que isso? Porque nós percebemos que o atual estado de composição da Suprema Corte do país, ela tem sim um viés ideológico. Sempre teremos, deputada, sempre teremos um viés ideológico, uma tendência de pensamento. E aqueles ministros que lá estão, eles vêm escolhidos por presidentes com um viés mais à esquerda. Nesse sentido, isso gera uma desvantagem competitiva, digamos assim, entre aspas, entre aquilo que a maioria que se apresenta hoje no país, porque quando o ministro fala que muitas pessoas, muitos blogs, é porque o brasileiro, ele assumiu o sentimento do controle. Por isso que nasceu o lado B. Ele não nasceu como para ser extremista ou coisa do tipo. Ele nasceu para que a direita possa colocar a sua opinião de forma técnica, de forma justa,
mas sem a necessidade de termos medo de falar as coisas e ter os nossos pleitos atendidos, porque a gente entende que a democracia da maioria não é uma democracia da ditadura. E aí eu pergunto à senhora, esse tipo de postura não é perniciosa à democracia para ambos os lados? Porque o pau que bate em Chico, né, doutora, tem que bater em Francisco também. E não percebemos isso na nossa democracia. Percebemos sim uma perseguição, inclusive a Novelo Data, uma empresa, um empresário, monitorando as redes sociais, né, de bolsonaristas, as nossas redes bolsonaristas aqui, e dizendo que nós estamos atacando o STF. Jamais. Eu pegaram uma manchete como essa aqui, ó. Ministro da Defesa rebate Barroso. Ofensa grave às instituições. Barroso, Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral. Ministério da Defesa considera a fala de Barroso irresponsável e ofensa grave. Doutora, isso daqui está na mídia. Isso, ninguém está falando aqui, ninguém está dando opinião, porque quando a gente dá opinião é subjetivo. Me diga, doutora, nós precisamos ou não precisamos consolidar essa democracia para que esse país vá para frente? Me dê uma opinião acerca desses fatos que eu lhe passei aqui. Vamos por partes. Eu fico, às vezes, intrigada porque autoridades, né, brasileiras que recebem seus proventos para trabalhar no Brasil vão para o exterior para falar do Brasil, que nem esse Brasil Conference. Vários deputados presidenciáveis, figuras que não são presidenciáveis, mas agem como tal, se reuniram no exterior para falar deles para eles mesmos, né? E eu fico pensando, quem paga? E por que não fazer um evento no Brasil para tratar do Brasil? Não tem nada demais num evento internacional, né? Haver professores que participem, eu mesma já participei de eventos internacionais de natureza técnica, acadêmica, né? Mas, assim, um seminário para falar do Brasil no exterior, e, em regra, para falar mal, muitas vezes, como tem alguns que são feitos ali em Lisboa, em Coimbra, com financiamento brasileiro, são só palestrantes brasileiros, audiência brasileira, financiamento brasileiro. Meu Deus do céu, o que não faz no Brasil para não gastar dinheiro com passagem, com hotel, para dar emprego para quem trabalha nessa seara de promoção de eventos aqui no país? Então, essas são perguntas básicas que eu venho me fazendo há muitos anos, né? Há muitos anos. E eu não entendo a imprensa não as fazer. Seja a imprensa tradicional, seja a imprensa, vamos dizer assim, alternativa. Estou usando um termo aqui para não achar outro melhor na oportunidade. Então, essa é uma primeira ponderação. O senhor me passou ontem à noite essa questão dessa empresa, Novelo Data, né, que estaria, vamos dizer assim, monitorando os vídeos dos blogs jornalistas bolsonaristas, declaradamente bolsonaristas. Eu confesso ao senhor que eu nem sabia da existência dessa empresa, tá? Nunca tinha ouvido falar nela, mas eu já tinha visto as manchetes, né? Blogs bolsonaristas estão apagando vídeos, e, obviamente, de ontem para hoje, né, eu não tive condições de entender melhor essa sistemática, mas a pergunta que eu faço né, quem paga esse serviço? Porque para uma empresa ficar monitorando inúmeros sites e blogs, nas matérias que eu consegui levantar, tem muitos sites e blogs ali que, com todo respeito, eu nunca nem tinha ouvido falar deles, né? Para esse senhor ou para essa equipe ter conhecimento de todos esses canais e veículos que, teoricamente ou faticamente, são bolsonaristas, e ficar 24 horas por dia monitorando, a pergunta que eu faço é: quem paga esse serviço? Porque as CPIs que foram fabricadas, os inquéritos que foram fabricados, eles buscam saber quem patrocina os muitos blogs, sites, sei lá quais os nomes que na tecnologia moderna existem já, mas que seriam bolsonaristas, né? Eles estão sempre investigando quem patrocina, e aí desmonetizam tudo que os senhores sabem melhor do que eu. Mas eles nunca dizem quem os patrocina.
Mesmo essas empresas de checagem, sabe? São muitas empresas de checagem que sempre fazem a checagem contra a visão da direita. Nunca é uma checagem de algo que vem da esquerda. Nem estou entrando no mérito de se é verdade ou não, mas é um trabalho orientado, né? Quem paga essas pessoas? Do que elas vivem? Então, essas perguntas, da mesma maneira que a democracia permite perguntar, né? Quem patrocina um blog declaradamente de direita ou declaradamente bolsonarista, a democracia permite perguntar. Quem patrocina um serviço que é claramente contrário à direita, claramente contrário ao bolsonarismo? O que me incomoda, Major, não são as perguntas, não são as críticas, é que esses serviços que são claramente contrários a esta direita que chegou ao poder, eles são tidos como neutros, eles são tidos, por princípio, como democráticos. E eles deveriam deixar claro qual é o seu viés, entendeu? Porque o perigo não é a existência deles, não é nem o trabalho que eles fazem, é o fato deles serem tratados pela grande imprensa, pelos formadores de opinião, como lindinhos, como isentos, como neutros, como apolíticos, como tantos veículos, né, que foram, inclusive, contratados na época do governo petista, e isso está na transparência, se colocam como neutros, e eram claramente, né, vamos dizer assim, chapa branca, pró-governo, e seguem sendo pró esse governo que os pagava, e eles querem voltar. Então, o meu inconformismo é com essa suposta neutralidade. Com relação a essa questão, então, eu vou pegar o gancho da senhora e vou passar a palavra para o Daniel Camilo e, na sequência, para o Alex Canuto. Doutora, quem paga isso? Essa empresa, ela presta serviço para a grande mídia, Globo, Veja, todo um conjunto de empresas que pagam esses robôs. Esse jornalista, o Guilherme Ferretti, né? O Guilherme Ferretti, ele monitora essas redes sociais com robôs. Então, ferindo lá a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente traz essas informações aqui, porque o lado B, sim, como uma pessoa jurídica, que é patrocinada pelo Major Aldrin, com o salário dele lá da Polícia Militar, aqui nos estúdios da Serra da Cantareira, na minha casa. E nós estamos aqui, doutora, com o objetivo de mudar o Brasil para que realmente as questões econômicas não venham interferir no desenvolvimento do nosso país, no nosso processo de tomada de decisão, porque tudo é dinheiro. E a gente tem que pautar o dinheiro para o povo, e não o dinheiro para os políticos ou o dinheiro para interesses dessas empresas ou dessa mídia podre que está aí, que é a grande mídia, né? Nesse sentido, eu vou passar para a senhora a palavra aqui para Daniel Camilo, que é a rodada dele, agora é a pergunta dele. Daniel. Deputada, o presidente Bolsonaro ele foi eleito, né, com as pautas ali conservadoras, né, cristãs. Para muitos ali era até um pensamento assim meio extremista. Falaram que com certeza se ele ganhasse as eleições a ditadura da botina iria, né, tomar conta do país. E não é isso que a gente vem vendo, né? Ninguém imaginou que a ditadura vinha da toga da Suprema Corte no Brasil. Nós sabemos que Macron acabou de vencer as eleições lá na França, derrotando a candidata mais extremista ali, a Le Pen. Le Pen, ela foi prejudicada pela essa aproximação do Putin, né, dentro das suas outras candidaturas, que recebeu financiamento de Moscou, né, e entre outros bancos russos, certo? E ali Macron ele subiu em cima desse conflito, repudiando, defendendo a paz ali. O que eu quero fazer a ligação disso tudo? E hoje você pega a própria esquerda que está aí sendo mais aclamada como extremista do que um presidente que prega a liberdade, está junto com o povo nas chamadas motociatas e tudo mais. Declarações do Lula nesses últimos anos, como regular a imprensa, regular os meios de comunicações, né? Ter o próprio STF apoiando, né? E prendendo pessoas por opinião, entre outras coisas. Parlamentares que foram ameaçados da militância estar sendo ali, indo na porta dele, da sua família. Declarações como
declarações como o aborto legalizado, né, a perseguição como cristãos, e a classe média que não precisa ter tudo que tem, né, que a classe média deveria ter uma TV. Como é que fica esses críticos do presidente Bolsonaro com todo esse quadro, tudo? Igual você acabou de falar, desculpa, como a senhora acabou de falar, Conference Brasil, e aí nós temos os tradicionais grupos de Puebla, Foro de São Paulo, tudo começa a ser construído, né? Mostrando, pelo menos evidenciar esse plano de governo que o Lula fala que ele quer para o Brasil. Como é que fica a opinião dessas pessoas que lá no começo falaram que o presidente ia ser um ditador? E vendo isso, a posição da justiça, do candidato líder das pesquisas da esquerda, como é que você analisa isso? Bom, vamos lá. Com relação às falas do ex-presidente Lula, pelo menos ele está dizendo o que ele pretende fazer. Porque tem gente se iludindo, achando que ele vai ser ponderado, que o Lula mudou. É Lula sendo Lula. Tá? A esquerda é pró-legalização do aborto, a esquerda é pró-legalização da venda de drogas, a esquerda é pró, vamos dizer assim, ela é favorável, né, a uma discussão precoce de questões sexuais, né, para crianças e adolescentes, que são, vamos dizer assim, as pautas que nos diferenciam deles. Tá? Eu sempre fui contrária à legalização de aborto, não é de agora. Eu sempre fui. Pode conversar com pessoas que me conhecem desde que eu tenho 15 anos de idade e elas vão ser testemunhas. Essa questão das drogas, eu fui presidente do Conselho de Entorpecentes no início dos anos 2000, sempre defendi, né, que nós não podemos legalizar a venda de drogas, que nós temos que trabalhar na linha da prevenção, do tratamento e da repressão, guardadas as diferenças de cada caso. Essa questão das crianças, eu sempre defendi, né, a preservação da infância das crianças, que nós não temos que entrar nessa discussão absurda, imprópria, se criança é trans, se criança é homo, se criança é hétero, criança é criança, né? Depois do advento da fase hormonal, depois da puberdade, é que as crianças vão começar, vamos dizer assim, as crianças não, os adolescentes, a ter maior clareza, né, de como é que elas vão viver a sua sexualidade. É criminoso querer trazer esses temas para a tenra idade. Né? Então, assim, acho que feitas essas diferenças, é Lula sendo Lula. Tá? É Lula sendo Lula. Agora, essa fala dele da classe média, né, e a perseguição da esquerda com a classe média não é de hoje também, basta lembrar de uma fala famosa da Marilena Chauí, que ganha mais de 30 mil na USP, meu salário na USP era na casa dos 5 mil reais, podem pegar a transparência. A professora Marilena Chauí ganha mais de 30 mil, ou ganhava uns anos atrás, talvez agora tenha até aumentado. Ela falando contra a classe média, né? Quem é a classe média? Ela é o quê? Né? Talvez ela seja rica, porque classe média hoje, quem ganha 3 mil já é considerado classe média. Se o Lula está tão preocupado que a classe média tenha só uma TV, ele que abra mão do salário que ele ganha do PT, que é pago com dinheiro público, porque fundo partidário, fundo eleitoral é dinheiro público, e ele que abra mão do salário que ele ganha como ex-presidente e da equipe que ele tem paga como ex-presidente. Porque esse homem, que eu saiba, quando foi que ele trabalhou? A classe média é que trabalha para se manter, para manter os filhos, porque a classe média não tem programa assistencial, para pagar tributo, para poder ajudar quem precisa mais, e eu nunca fui contra isso, mas para bancar a mordomia dos bacanas. Né? Então, ele que abre a mão dos ganhos dele, né? Para a classe média, não precisar, entendeu? Bancar. Agora, deputada, nós temos aqui uma pergunta da Fátima Helf, lá de Boston, nos Estados Unidos, amiga nossa, colaboradora. Até vou ligar para ela, que eu quero que ela faça a pergunta direto para a senhora. Ela está em Boston, tá? É uma brasileira. Ela está em Boston, nos Estados Unidos. Deixa eu completar. Boa. Estamos aqui com Fátima Helf, dos Estados Unidos. Tudo bom, Fátima? Oi, bom
Bom dia, boa tarde para vocês, eu acredito. É um prazer estar falando com vocês, assistindo a doutora Janaína. Olá, Fátima. Posso fazer minha pergunta? Pode fazer a sua pergunta, Fátima. Doutora, nós bolsonaristas, que eu me considero uma bolsonarista saudável, porque tem os doentes roxos, mas eu sou saudável. Me considero assim. Praticamente, nós aqui só elegemos o presidente, não podemos eleger outro cargo, mas temos condições de trabalhar nos nossos estados. E eu, como paulista, eu quero saber de um senador que possa pautar o impeachment desses iluminados da toga que governam o país através das suas preferências ideológicas. Eu gostaria de saber se a senhora vai ter a mesma coragem de colocar o impeachment desses homens. Obrigada. Boa sorte para a senhora no seu mandato. Obrigado, Fátima, de Boston. Fique com Deus. Obrigado pela pergunta. Eu agradeço a pergunta, mas, assim, nós temos algumas vedações eleitorais, tá? O máximo que eu posso dizer é que eu sou pré-candidata ao Senado, tenho sofrido muitas, eu não vou dizer pressão, tá? Eu vou dizer muitas investidas para desistir, mas não pretendo desistir. E se eventualmente for eleita, eu vou fazer tudo que a Constituição e a lei permite, conforme a lei e a Constituição Federal. Tá? É o máximo que eu posso falar, sob pena de desrespeitar a legislação eleitoral. Eu sei que outros pré-candidatos têm dado entrevistas muito detalhadas de seus planos, têm feito atos, mas eu prefiro ser bastante conservadora na observância da legislação. Doutor, agora eu vou chamar o Alex Canuto, que vai fazer a pergunta para a senhora, tá? Nosso comentarista político aqui. E o Alex Canuto, ele faz parte do movimento A Marcha da Família, né, pela Liberdade Cristã, e é comentarista conosco agora, e passo a palavra para ele. Canuto. Bom, Janaína, é o seguinte, eu queria pegar nesse ponto que você falou da utilização do aparelhamento, né, das autoridades públicas indo para o exterior, com dinheiro público. Aliás, a universidade que o ministro palestrou na Alemanha é a Hertie School of Governance, né, que o Major acabou falando aí, e eu estudei lá, foi onde eu fiz o mestrado. Eu não sei qual que está pior, se é a Hertie ou se é a nossa USP. Na Hertie, lá a mentalidade hegemônica é globalista, pró-União Europeia, esqueça suas identidades nacionais, e o que vale aqui é a União Europeia, a ONU e globalismo. Na USP a gente tem problema, mas pelo menos na USP temos professoras como a Janaína lá que fazem um contraponto à corrente majoritária. E eu lembro, desde os anos 90, já tinha o uso de toda a estrutura da faculdade para fazer política, para promover candidatos de esquerda desde aquela época. Recentemente, no impeachment, eu lembro que o pessoal que quis defender a Dilma fez o ato dentro do Salão Nobre, usando toda a estrutura da faculdade, e nós depois fomos fazer o ato pró-impeachment lá fora. No parlatório, fizemos uma vaquinha para pagar a iluminação, som, tudo isso, e o pessoal da esquerda não desembolsou nada, usou toda a estrutura da faculdade. Isso é tido como normal, né? Parece que, assim, você estava... A ideia era, temos que discutir política, debater e usar a estrutura da faculdade para isso. Mas a gente vê que só é usado para um lado. Quando o outro lado tenta fazer alguma coisa, a gente viu em várias universidades do Brasil, tentaram passar o filme do Olavo de Carvalho, o filme do Jardim das Aflições, que sequer fala de política. Não fala diretamente de política. E não deixaram, era quebra-pau. Em todo lugar o pessoal não deixava passar o filme. Vai lá e critica o filme. Passa um outro filme. Aliás, eles já passam tantos filmes que eles querem. Agora passa um contrário. Critique. Escreva texto batendo no filme, mas não, eles querem impedir a transmissão do filme. Né? Você que está lá dentro da universidade, eu estou afastado da universidade há um tempo. Tem alguma perspectiva de mudar isso? Qual o caminho? É bater de frente? É botar um monte de segurança na porta? Nós vamos passar o filme mesmo assim? É tentar mudar a regra lá dentro da faculdade? Tem algum caminho para mudar isso? Vamos lá, é duro, né? Eu também estou afastada por uma determinação constitucional, porque por estar deputada estadual, existe uma vedação de eu dar aula em universidades públicas. Eu precisei tirar a licença não remunerada antes mesmo da diplomação.
A diplomação foi em dezembro de 2018, eu tomei posse em março de 2019, antes de dezembro eu já estava licenciada. Então, eu também estou afastada esses anos, e eu confesso que eu fico muito preocupada, porque quando eu estava lá, havia pelo menos uma alma para fazer o contraponto, que era eu. Eu era xingada, a minha aula toda hora era invadida. Eu lembro, às vezes, houve 2 situações que, quando terminou a aula, as aluninhas me chamaram e falaram assim: professora, a senhora acha que isso acontece nas aulas dos demais? Eu falei, eu achei que sim. Ela falou, não, é só na aula da senhora. Tá? Eu vou dar um exemplo, eu estou dando aula, entra um grupo com uma performance. Né? Eu lembro de uma situação, me chamou muita atenção, era uma performance pela legalização do aborto, e entrou uma moça com uma espécie de um camisolão branco, com a parte assim, de baixo, toda vermelha, né? Como se, com uma tinta vermelha, como se fosse sangue. Ela entrou gritando, aí fizeram uma performance. E o que eu fazia nesses momentos? Eu parava os 5, 10 minutos da performance, terminava a performance, eu voltava da aula. E isso aconteceu, assim, uma série de vezes, e eu confesso que eu achava que era meio que da dinâmica da faculdade, né? Muito artística, muito plural, e eu nunca me incomodei achando que era com todo mundo. Até os alunos me chamarem e dizerem, professora, é só na sua aula que isso acontece, né? Então, assim, pelo menos eu estava lá fazendo contraponto, quando vinham aquelas teses feitas, né, de que, olha, tem que desarmar todo mundo sob pena da violência explodir, e eu pegava, mostrava dados, mostrava outros pontos de vista. Nunca utilizei o poder de ser professora para fazer a cabeça de ninguém, mas ao menos para fazer o contraponto, indicar outras leituras, né? Quando vinham com aquelas teses para alunas de 17, 18 anos, eu acho muito pesado você dizer para alunas de 17, 18 anos que aborto é direito fundamental, entendeu? Sem alertá-las, né, dos prejuízos para elas próprias, para a sua saúde, para a sua vida, para a sua saúde, inclusive psicológica. Então, eu sempre fiz o contraponto, mostrando que nos tratados internacionais existe um direito, primeiro, a nascer, porque se o cidadão ou a cidadã não nascem, como é que eles vão usufruir os demais direitos? Né? Eu lembro de um seminário que eu quase apanhei fisicamente, tratava dos direitos indígenas, né? E eu fui como palestrante e falei de vários direitos dos povos indígenas e abordei a questão que, de maneira incorreta, sob o ponto de vista técnico, é tratada como infanticídio indígena. Havia uma freira do CIMI do meu lado, né? Ela se revoltou de uma forma, e ela olhava para mim e dizia, nunca soube de você ser especialista em direito indígena. E eu, naquele momento, ainda não tinha tanta consciência, né, do que eu representava naquele ambiente. Eu fiquei chocada de uma irmã, né, ser contrária a proteger a vida de bebês recém-nascidos, que era o que eu estava fazendo ali. Perfeito. Então, assim, eu acredito que nós precisemos formar quadros, pessoas que não queiram agradar a todos, pessoas que estejam dispostas a sofrer mesmo no seu dia a dia, bullying, agressividade, exclusão, entendeu? Em nome dessas ideias que são mais importantes. Perfeito. E aqui eu vou fazer uma crítica construtiva a essa direita que chegou ao poder. É uma direita que desprestigia o conhecimento. É uma direita que muitas vezes ataca os títulos acadêmicos, a academia, confundindo, né, essa captura da titulação e da própria academia com a vida acadêmica, a vida intelectual em si. Perfeito. Nós não devemos combater a vida intelectual, nem a academia, nem a titulação. Nós precisamos estimular os jovens que veem o lado importante dessas bandeiras que nós defendemos
a ingressarem na academia, né, a se prepararem, a buscarem titulação, a entrarem na política. Porque, na verdade, com essa postura, vamos dizer assim, de conflito, nós acabamos afastando aqueles que têm condições de ocupar os espaços e fazer a diferença. Né? Doutora, eu vou pedir para... Quantos quadros a esquerda... Olha quantos quadros a esquerda criou de mestres, doutores, pós-doutores, livres docentes, titulares, né? E a direita tem muita dificuldade, porque no lugar de preparar a gente para ocupar os espaços, fica batendo na instituição em si. Perfeito. Doutora, vou girar o assunto aqui, porque a gente saiu um pouquinho da pauta. Vamos voltar para a pauta do Barroso, porque você que está chegando agora aqui, doutora Janaína Pascoal... Eu só queria... A gente vai terminar em 3 minutos, né? Exatamente, por isso que a senhora alongou um pouquinho, vou pedir que a senhora me dê também a tréplica aí para que a gente consiga fechar aqui no tempo certo. Doutora, a questão principal que se discute aqui no lado B não é essa questão do ataque às instituições, não é isso, né? De forma nenhuma, a direita, eu discordo da senhora nesse ponto, tá? A gente tem que falar aqui de uma maioria de leigos, que é a sociedade brasileira, nós estamos falando de leigos, e o leigo utiliza, quando não tem argumento, os argumentos que ele tem na mão, que é o ataque, a defesa do cidadão, o incauto, é o ataque, ele não tem outro argumento, então ele se defende atacando. Então a maioria da direita, ela adota essa linha porque ela está cansada de apanhar desses intelectuais da esquerda que monopolizam o sistema. E aí existe um movimento hoje no Brasil patriótico, que nós estamos inseridos nele, fazemos parte disso, e nós temos que, logicamente, com mais propriedade, que nós aqui não tem incautos, né? Nós somos pessoas que têm uma formação, sim, da área acadêmica, mas não nos podemos desconsiderar o senso comum da população brasileira. A Cristina Grêmio, não sei se ela mandou alguma pergunta aqui para a gente, ela está nos assistindo. Eu vou ver aqui no meu celular se Cristina Grêmio tem uma pergunta para a senhora. Tem sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela... sobre a história da minha carreira solo, né? Ela não conseguiu mandar aqui a resposta, tá? A Cristina Grêmio realmente não conseguiu mandar a pergunta, mas a questão é o seguinte, doutora Janaína Pascoal, existe aí os especialistas de plantão, tá? Estão falando agora do cientista constitucional. Então, quer dizer, para interpretar a Constituição, precisamos de um cientista para poder dizer ao povo, por meio dessa mídia podre, essa mídia com viés de extrema esquerda, eu nem digo de extrema esquerda, doutor, eu digo uma mídia capitalista ao extremo. Eu chamo essa mídia de capitalista, porque se Bolsonaro pagasse o que pagou, as outras falariam bem dele, então eles não têm ideologia nenhuma, eles têm atrás do dinheiro. Mas por isso são podres, por isso eu adjetivo eles como uma mídia podre, porque uma mídia que não está voltada para a sociedade. Então, quando a CNN e os órgãos de imprensa venham aqui a passar essa narrativa, que é falaciosas para a sociedade, eles estão dizendo que precisam de especialistas constitucionais para dizer o direito, para dizer como é que nós temos que caminhar, qual o caminho a ser seguido, e colocando em dúvida se o STF, se o ministro Barroso, eles têm o direito constitucional de fazer isso com o nosso povo. É isso que é a questão principal aqui do nosso debate, doutora Janaína. Não sei se a senhora entendeu. Mas... Eu entendi, mas eu só queria... Eu lembro de uma aula que eu dei para os meus alunos, no túnel do tempo, criticando os intelectuais de esquerda e os políticos de esquerda, que ficavam botando fogo nas pessoas que estavam no campo, sem terra, a invadirem as propriedades dos outros. E eu lembro até de uma frase que eu utilizei, que foi a seguinte: aí, quando a casa do cidadão que está na ponta cai, quando ele é preso, né, por esbulho, por quadrilha, né, a depender da situação por outros crimes, aí o intelectual está protegido no seu gabinete. Eu sempre achei isso desonesto, né, instrumentalizar quem está na ponta. Então, eu não concordo quando a direita estimula o internauta a xingar ministro, a xingar político, a atacar instituições. Eu entendo que, como formadores de opinião, nós precisamos trazer informação e procurar trazer as pessoas para um nível mais elevado, entendeu?
A pessoa que vai para o xingamento, que vai para o palavrão, que vai para o ataque, ela só consegue, né, não ser ouvida. Então, eu vou insistir nisso. Estou aqui com o colega Canuto, não sei se ele concorda comigo ou não, mas na função de uma professora de direito, eu não posso desistir de educar a minha população, de conscientizá-la da maneira correta de fazer críticas. Não tenha dúvida, doutora, mas o que acontece? A gente não pode... Eu também me falaram isso muito na minha carreira, a gente não pode generalizar. Né? Quando a senhora fala a direita, a senhora está generalizando demais. E aí a senhora traz para a senhora um revés político ruim, a senhora é mal interpretada quando a senhora traz essa informação. Então, quando a senhora fala assim, a direita faz isso, a senhora está generalizando. E não é... Por favor, a direita não, ela não está generalizando, não podemos generalizar a direita. Não são todos que fazem isso. Se eu quiser, dou nomes. Por exemplo, deixa eu contar uma coisa aqui. Vamos assim, tem várias pessoas, a direita ela é nova, ela começou a surgir no Brasil praticamente em 2013. Lá nas jornadas de 13, o pessoal começou a se conhecer, saber quem é quem, a coisa vai decantando, você vai vendo quem são os traidores, as Joyce da vida que entram no meio, vai decantando e a gente vai aos poucos construindo isso. E ter opiniões divergentes. É saudável que tenha divergência de opinião, até de postura, de formas de fazer as coisas. Eu vou pegar aqui dois ícones de direita, duas pessoas que ninguém discute. Deixa eu concluir, peraí, Major. Duas coisinhas de direita. Eu vou resumir em 30 segundos. Peraí, Major. Duas pessoas de direita que ninguém questiona que sejam de direitas, a postura deles. O Olavo é um cara de direita, o Ives Gandra é um cara de direita. São dois estilos de fazer divergência. O Olavo tem um estilo de fazer divergência. O professor Ives Gandra tem outro estilo. Repara o vídeo que ele gravou do ministro Barroso. Ele desmontou toda a tese dele, mas sem xingar. O Olavo tem um lado dele que xinga. São dois estilos diferentes. Cada um pode usar em alguns momentos um estilo, pode usar em outros momentos outro estilo. Agora, assim, um estilo gera belicosidade, ela é saudável ou não. O outro estilo não gera belicosidade. O professor, ele até lambe demais, elogia. O ministro é isso, mas eu venho discordar, parece que ele pede desculpa para discordar. É o estilo dele, que aí não gera animosidade. O outro estilo gera. É só assim, temos opções de estilos a seguir. Só queria colocar isso. Posso só fazer uma ponderação com relação ao professor Olavo? E falo aqui respeitosamente a memória dele. O exagero do professor Olavo, nesse estilo que o senhor descreveu bem, fez com que as pessoas não lessem os livros dele. Se as pessoas conhecessem o professor Olavo pelos livros espetaculares que ele escreveu, ele talvez tivesse conseguido mais. Né? Muita gente citava Olavo pelos vídeos de xingamento, sem compreender, né, os excelentes trabalhos que ele deixou. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Nem todo mundo vai ser, acho até raríssimo, né? Ter alguém como Olavo de Carvalho. O problema é que todo mundo, sem ler o que ele leu, sem escrever o que ele escreveu, está se comportando nas mídias como não vou nem falar como Olavo de Carvalho, mas com agressividade, entendeu? E a gente não faz... Com a agressividade do Olavo, mas sem o conteúdo do Olavo. É só xingamento. O Olavo tinha xingamento com conteúdo. Então, assim, veja bem, é isso que eu estou dizendo. A gente precisa tentar mostrar para essas pessoas bem intencionadas, pessoas trabalhadoras, que esta forma não auxilia nem a elas, nem ao país, nem ao presidente. Não tenha dúvida, doutora, não tenha dúvida, realmente isso aí. Temos aqui, só para falar o superchat aqui do Felipe Ascioli, professora, a senhora não acha que a academia não está precisando se despir do preconceito e estudar seriamente o professor Olavo de Carvalho para levar a discussão para o outro nível? Rapidamente, só uma pequena... Sim, eu recomendo a leitura dos livros dele, são bons livros, Fyodor Darinpour também, tem tantos outros autores, né? Que podem e precisam ser lidos. Perfeito. Travou a conexão da doutora? Você que caiu? Bem, acho que travou a conexão da doutora. Eu sempre estimulei. Caiu? Voltou, doutora. A senhora falou dos livros. Então, é muito importante que quem quer se preparar, leia livros das mais diversas vertentes. Né? Eu sempre critiquei na faculdade... Tinha lá o direito penal à luz de Marx, o direito do trabalho à luz de Marx. Eu falei, gente, vocês precisam abrir um pouco mais a mente. Né? Tem um livro muito importante do Bobbio, do Roberto Bobbio,
que chama Nem com Marx, Nem contra Marx, tá? E ali ele mostra como é importante para quem quer se preparar ouvir os diversos lados. O que acontece é que a academia brasileira se fechou para quem pensa diferente, né? Para quem tem uma visão ou conservadora, ou à direita, ou mais liberal no campo do mercado, porque também tem que tomar cuidado com esses estigmas, com essas denominações, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. É importante ouvir várias pessoas, ler várias pessoas para formar a própria ideia. Camilo, sua última pergunta para encerrar com a doutora Janaína Pascoal. Doutora Janaína, muito obrigado pela sua participação aqui no Lado B, foi uma honra. Realmente a senhora faz parte da história do Brasil, quanto da questão do impeachment da Dilma. A senhora realmente tem um papel, é uma jurista de altíssimo gabarito e nível, e a senhora só peca quando a senhora generaliza e joga a opinião pública com a senhora. Nós temos a senhora como uma representante da direita, mas a senhora por ser polêmica, realmente, por falar realmente de uma forma técnica, a senhora esquece a forma também aqui de como falar com o público, com as massas, né? Então, generalizar isso coloca a nossa posição de desvantagem, e a senhora eu gostaria que a senhora resumisse aqui também, depois da pergunta do Daniel, a senhora também explanasse a questão da sua proposta para o Senado, né? A senhora é pré-candidata ao Senado aqui também, pelo Estado de São Paulo. Eu quero que a senhora fale das suas propostas aí ao Senado, depois da pergunta de Daniel Camilo, que a senhora fale aí o que a senhora pode contribuir com o governo Jair Messias Bolsonaro se a senhora fosse eleita senadora. Eu acho que a senhora deveria ser candidata a deputada federal, tá? Eu acho que... É o que todo mundo está me falando, Eu agradeço o conselho. Pelas suas opiniões, assim, que são técnicas e não são populares, isso aí o leigo não entende. E quando ele não entende, ele interpreta a senhora de uma forma negativa, o que é ruim para o seu resultado. De toda forma, a senhora poderia ser, sim, uma deputada federal, nós precisamos da direita lá, mesmo com as suas questões controversas e talvez a generalização, a senhora seria uma excelente candidata a deputada federal. Como senadora, eu não sei se a senhora, com esse histórico da senhora, dessa autenticidade, desse empenho, eu não sei se a senhora conseguiria chegar lá, mas são 2 milhões de votos que a senhora teve, né? Quiçá esses votos aí sejam realmente da senhora ou não vieram também na onda conservadora e também na onda do projeto da Dilma, né? Mas, de toda forma, é uma honra... A onda do projeto da Dilma, não. Quem afastou a Dilma fui eu. Não tem onda do projeto da Dilma. Se não fosse eu, o presidente Bolsonaro não teria sido eleito. Né? Vocês não querem reconhecer, mas isso é verdade. Se não fosse impeachment e Lava Jato, o presidente Bolsonaro não teria sido eleito. Isso é fato. Não sei, agora é o seguinte, eu não posso fazer campanha antes do período de campanha. Correto. O que eu posso dizer, como cidadã paulista e brasileira, eu não quero um Senado de pau-mandado. Seja o pau-mandado de A ou o pau-mandado de B. Né? Pau-mandado eu não quero no Senado. Entendeu? Então, assim, o que eu sinto? Que eu não posso me omitir, que eu tenho que colocar meu nome à disposição. Se vou ganhar ou perder, é Deus que vai decidir por meio do povo. Eu só não vou me omitir. Eu não estou atrás de emprego. Com a graça de Deus, nunca me faltou emprego, nunca me faltou trabalho. Então, eu vou pôr meu nome à disposição por entender que eu tenho o preparo necessário para estar numa casa legislativa que também é um tribunal. Se vão votar, se não vão votar, se preferem pau-mandado, é outra história. Não vou falar mal dos meus potenciais concorrentes, prefiro fazer da minha maneira, ganhando ou perdendo, eu durmo com a minha consciência tranquila. Fui para um partido sem recursos, sem tempo de TV, né? Muita gente disse que eu estava fazendo uma loucura, é Deus e o povo que vai decidir. Sou pré-candidata, apesar das pressões que estou sofrendo, não retiro minha pré-candidatura. Perfeito, doutora Janaína. A última pergunta do Daniel Camilo. Daniel, você encerra aqui o Lado B. Vai cair a minha bateria aqui, ó, gente. Se cair, não repare não, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade. Daniel, sua última pergunta. Deputado, em algumas declarações suas na imprensa, você declina ali um pouco da influência do presidente Bolsonaro na sua eleição, né?
quando você teve mais de 2 milhões de votos. Ao mesmo tempo que a senhora fala que, por causa das suas ações, o presidente Bolsonaro, quem sabe, possivelmente poderia não ter sido eleito, então você faz também ali um colamento, vamos dizer assim, né? Você faz ali uma aproximação da figura do presidente. A sua candidatura para senadora no estado de São Paulo, tendo as duas polarizações, direita e esquerda. Como a senhora mesmo disse, nós não vamos falar aqui o nome das outras pessoas, mas nós sabemos que tem várias candidaturas ao Senado no estado de São Paulo que possivelmente pode ter o apoio direto do presidente. Ele ainda não se pronunciou quanto à eleição de senador. A senhora acha que mesmo com toda essa divergência vai haver ali um apoio massivo para te eleger? Eu acho que ela acabou a bateria dela, o Daniel Camilo. A doutora te deixou no ar aí com a última pergunta. Será? Eu acredito na falha da tecnologia. Eu acredito também, e eu peço que a doutora Janaína a doutora tem que restabelecer contato aqui para responder essa pergunta. Mas olha, Major Aldrin, eu tenho vídeo na internet falando dos posicionamentos da doutora. Nenhum momento eu critiquei as opiniões e posicionamentos políticos dela quanto à divergência do governo. Eu achei super natural. Mas o que eu falei dela foi justamente essa última pergunta, que eu sabia que não ia dar tempo para escutar, entendeu? Eu acho que o sinal da internet no Brasil é algo muito falho e a gente tem que realmente estar ali para restabelecer as conexões, entendeu? A minha crítica à deputada foi geralmente pertinente a essa última pergunta. Você entendeu? Pessoal, então, olha só, pessoal, não, tem um horário aqui, não é mais bagunça lá do B, não. Tem um horário porque a audiência sai correndo. Então, vamos dar um beijo pro pessoal. Beijo da gente aqui. Amanhã, novamente, Lado B. E essa semana nós vamos ter gente aqui, talvez Ricardo Salles, quem sabe, aqui nessa semana, aqui no Lado B. Gente, fique com Deus e tenham aí uma excelente tarde. Fique com Deus. Obrigado.